esse convite, vamos pescar, é um convite que está na Bíblia, é um convite que está numa ou mais de uma dos episódios no Novo Testamento onde Jesus faz esse convite. E hoje eu quero dizer que esse convite é para mim e para você. Nós vamos entender exatamente o que isso significa, né? E traduzir como que a igreja já tem feito e pode fazer isso melhor. Fala para quem está do seu lado, vamos pescar? Tá, depois vocês marcam um dia e vão. Vamos ler a palavra de Deus? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, uma multidão estava indo para onde Jesus estivesse. Nesse momento, ele estava na praia, no lago de Genezaré, que você conhece também como Mar da Galileia, famoso demais. Ele aparece em vários episódios na trajetória de Jesus. Era a região onde Jesus mais pregava. Só no final do seu ministério, ele viaja para a Judéia, para a cidade grande, para Jerusalém, e lá ele é morto e crucificado, né? E ele ressuscita no terceiro dia. Muita coisa acontece naquelas últimas semanas. Há outros momentos onde Jesus vai à Judéia, a Bíblia vai contar, mas em geral o seu ministério acontecia nessa região, região da Galileia, e lá está ele, mais uma vez, talvez no início do seu ministério ainda, se preparando para falar para um grupo imenso de pessoas que queriam ouvi-lo. As pessoas tinham interesse, porque Jesus, quando ele começa a pregar, todo mundo começa a prestar atenção, ele está falando algo completamente novo, diferente de tudo que a gente já ouviu, desafiador, muito prático, e a gente percebe que há algo especial nessa pessoa, algo de especial nesse homem. É como se ele fosse enviado por Deus. Certamente tem algo de especial nele, e ele começa a atrair gente de tudo quanto é lado. E quando a Bíblia fala uma multidão, a gente está falando de milhares de pessoas. Como é que você sabe, André? Porque tem um momento na Bíblia onde ela dá para a gente esses números. Uma multidão, e a gente fala de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se você quiser ser generoso, né? Ou melhor dizendo, se quiser ser econômico, pense em alguns milhares, alguns poucos milhares, mas talvez fosse muitos, talvez dezenas de milhares de pessoas, um número que a gente não consegue nem conceber. Eu não sei nem como é que Jesus conseguia falar e todo mundo ouvi-lo, mas a Bíblia fala que as pessoas iam até ele de tudo quanto é lugar para ouvi-lo. É claro, para receber também cura, para receber transformação, para transformar as suas vidas através do que ele falava. Comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então agora ele está aqui querendo falar e não tem espaço para ele. Ele pensa numa estratégia, ele está na praia, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Qual é a pergunta que eu pedi que você fizesse o tempo todo para você mesmo? Isso aí, o que eu tenho a ver com isso? Então, nesse momento, você começa, talvez, a entrar nessa história. Pense que você pode ser uma dessas pessoas que tem algo que Jesus quer, que tem algo que Jesus quer pedir emprestado. Ele viu 2 barcos, os pescadores estavam lá e Jesus imediatamente pede emprestado um daqueles barcos. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, que hoje vai ser o protagonista da nossa história, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Você está visualizando, né? Tira um pouquinho o barco, joga um pouquinho para dentro da água, e então sentou-se e do barco ensinava o povo. Ele sentou-se e começou a falar, e Jesus devia saber muito bem que na posição que ele estava no mar, ele conseguia falar para muita gente na praia, o som se propagava com alguma facilidade. Deve ter até um aspecto sobrenatural nisso, eu nem sei te dizer, mas Jesus falava àquela multidão. E a gente não sabe quanto tempo ele ficou falando. Mas com certeza a primeira coisa que Jesus faz, eu queria chamar a sua atenção, é pedir algo a alguém, é pegar algo emprestado com alguém. E não é a única vez que ele vai fazer isso, ele faz isso o tempo todo. Na multiplicação dos pães e peixes, você lembra bem, Jesus, ele não simplesmente fala, vamos dar comida para todo mundo, e ele mesmo resolve, ele fala, o que vocês têm aí? O que a gente pode pegar emprestado para trabalhar? Tem um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes, e você sabe, um milagre acontece porque alguém dá algo que tem para Jesus. E aqui está mais uma vez, primeiro ele pede, mas a próxima parte é completamente dele, ninguém precisa se preocupar, ele vai entregar algo a você, ele começa a falar, ele começa a ensinar, ele começa a depositar sabedoria na vida das pessoas, ele começa a fazer pessoas que não sabiam de algo agora saberem alguma coisa, ele liberta pessoas pelo conhecimento, o que é grande demais, maior do que você pode imaginar.
Toda vez que você conversar com um crente aqui nessa igreja, ele vai poder contar esse testemunho de que ele era uma pessoa antes de Jesus. Jesus muda tudo. Por que Jesus muda tudo? Uma das coisas que ele faz, ele nos dá entendimento de coisas que a gente não sabia antes. Eu não preciso mais viver a mesma vida que eu vivia. Agora eu sei de algo que eu não sabia. Quem pode dizer amém? Então, quando Jesus está dando isso para as pessoas, a gente não sabe quanto tempo ele ficou ali, mas a Bíblia fala que ele termina aquele ensino, né? Aquele momento ali de ensinamento, tendo acabado de falar, ele fala com Simão, que possivelmente estava no mesmo barco. A gente não sabe, mas possivelmente Simão estava ali ouvindo Jesus melhor do que todo mundo. Estava nos bastidores, estava ali quietinho, sentado no barco. Jesus no barco, ele fala: vá para onde as águas são mais fundas, ou seja, já que você chegou um pouquinho para cá, o barco chega mais ainda para dentro da água, mais profundas, e ele diz a todos os pescadores: lancem as redes para a pesca. E esse é o momento onde a gente só lê e não percebe que Simão está diante de uma bifurcação. Ele tem um dilema. Tanto é que ele vai colocar um argumento dele. Ele não simplesmente, ok, vou fazer. Ele coloca um outro argumento. E eu queria te dizer que, se você está se perguntando o que eu tenho a ver com essa mensagem, eu acho que isso acontece frequentemente, talvez todo dia com você, onde você tem dois caminhos na sua frente, onde você tem pelo menos duas opções e você tem que tomar uma decisão. Eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá, mas uma coisa eu sei, eu tenho que ir para algum desses dois lugares. Se você é uma pessoa muito indecisa, você já ficou um tempão para decidir uma coisa e não decidiu nada? Se você tem Netflix, você sabe do que eu estou falando. Né? A quantidade de opções é tão grande que você fica meia hora escolhendo, você fala: não quero ver mais nada não. Você fica muito tempo, tem gente que é indeciso demais, e quando tem duas opções, ainda que sejam poucas, muitas vezes prefere ficar parado porque tem medo do que cada opção pode significar. Mas ficar parado também é uma decisão. Ficar parado também é fazer uma escolha. E agora Pedro tem essa bifurcação na frente dele, ele tem dois caminhos. Eu posso fazer o que Jesus me pediu ou não, eu posso escolher outro caminho. Eu queria te colocar nessa bifurcação hoje, fazer você pensar na mesma coisa, porque Deus te pede coisas também, e você escolhe que resposta você vai dar. Lancem a rede para as pescas. Esse convite de Jesus, então, é o título da nossa mensagem hoje. Vamos pescar. Jesus está no barco. Ele, embora fala, vocês levem o barco para lá, vocês lancem a rede. Aparentemente ele fala isso com ele dentro do barco. Então ele vai se envolver, ele vai estar envolvido com o que vai estar acontecendo. Mesmo que indiretamente, mesmo que ele tenha saído do barco e ficado na praia, ele está envolvido com o que está acontecendo. Afinal de contas, foi ele que ordenou aquilo. Só que Pedro ainda não saiu do lugar. Pedro tem algo para falar para Jesus. E mais uma vez, você tem a ver com isso, porque eu e você também temos os nossos argumentos em relação ao que Deus pede de nós. E são muitos. Tem várias coisas que a gente coloca como desculpa. Aliás, raramente Deus chama alguém e essa pessoa não dá uma desculpa. Raramente Deus chama uma pessoa, faz isso e aquela pessoa não tem um monte de argumento para dizer por que não deve fazer, por que não deve ser ela. Eu sou muito tímido, eu não sei falar, eu não tenho coragem, eu seja o que for, eu não tenho capacidade. Todo mundo que Deus chama, aparentemente, está nessa posição. Deus, parece que ele não gosta de chamar gente que se acha completamente capacitada. Aparentemente. Parece que ele não gosta de convidar gente que acha que vai conseguir sozinho. Ele só convida gente que sabe que não consegue. E ele mesmo sabe que consegue. Deus sabe quem você é melhor do que você mesmo. Deus conhece os seus limites melhor do que você mesmo. Jesus fala, vamos pescar. O que, como eu disse para você hoje, dificilmente Deus pede alguma coisa fácil, pronto. Então, parece que o que Jesus está pedindo é muito fácil. E é. Para eles, pescar era normal, era natural, não era nada complicado. Só que tinha um porém. Pedro fala assim, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Então, Jesus, na nossa experiência de pescaria, a gente já falou 1000 vezes isso aqui na igreja, a gente pesca de madrugada, é a hora certa de pescar, a temperatura da água ajuda. Essa hora é a hora que a gente para, porque não tem como pescar agora. Está tudo contra agora. Se a gente for tentar, se já estava ruim de madrugada, imagina agora.
Então ele dá essa pequena aula para Jesus de pescaria e fala, esse horário não vai funcionar. E fala, nós tentamos a madrugada toda, que é a hora certa, e não teve peixe. Mas, porque és tu? E Pedro estava no barco ouvindo tudo que Jesus tinha falado. Pedro percebe a autoridade de Jesus. Pedro com certeza percebe que quando Jesus fala, algo arde no seu coração, ele nem sabe explicar o que é. E possivelmente aqui Jesus já tinha feito milagres, já tinha curado a sogra de Pedro. Pedro talvez pensasse, bom, Jesus, eu estou contigo, eu vou fazer. Já que é você que está me pedindo, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou obedecer o que você me pediu. E esse é aquele momento onde a gente, mais uma vez, vai lendo e lê o próximo versículo e não para pensar que é um dos momentos mais importantes da nossa história. A história de Pedro só vai continuar a partir daqui porque ele disse isso. Se ele tivesse dito, Jesus, me desculpa, eu amo você, eu sou um admirador, eu curto o que você está fazendo, mas não vou lançar a rede, porque eu sei que não vai funcionar, eu sei que não vai dar certo. Como muitos de nós já fizemos, como eu já fiz, talvez como você já tenha feito. Quando Deus pede algo que aparentemente é simples, eu posso fazer, vai dar trabalho, mas eu posso fazer, mas não quero. Justamente porque vai dar trabalho, porque eu entendo do que eu estou fazendo, eu sei o que funciona, o que não funciona, então não. E ali seria talvez o único momento que a gente teria ouvido falar de Pedro, mas possivelmente nem essa parte da história a gente ia saber. Porque outras pessoas devem ter dito não para Jesus antes e não ficou registrado. Não interessa saber quem disse não. Mas quando Pedro diz, ok, eu vou fazer, nós não percebemos a grandeza dessa decisão. No ano passado, no ano retrasado, eu trouxe para você aqui algumas imagens de Roma. A cidade de Roma hoje está adornada de todo tipo de... como é que a gente fala, né? Todas aquelas construções lá, eu esqueci a palavra, quando você fala... Estou com fundamento na palavra, mas é... Monumentos, obrigado, não vinha de jeito nenhum. Todos aqueles monumentos, quase que todos... se não forem todos, apontando para o cristianismo. Todos são simbolismo. E uma das construções mais lindas de todas chama-se a Capela de São Pedro. Né? Ou aquela igreja sensacional, uma das construções mais lindas que existem, em homenagem a esse cara, que está só querendo pescar e ficar quieto. Está só querendo fazer o dia dele e ir para casa. E Pedro não, se você perguntasse para ele, você queria que uma igreja fosse construída em sua homenagem? Ele dizia, não. Mas é para revelar a grandeza de quem ele foi. É para você entender qual é a história que vem depois dessa decisão. Porque muito mais importante do que ter uma construção maravilhosa em meu nome, é saber o que Jesus fez por mim. Alguém diz amém? E Pedro, daqui a pouco, está prestes a saber. Mas até aqui, ele está ainda decidindo. E o Kiko? E o que você tem a ver com isso? Porque talvez hoje seja a mesma coisa. Se não for hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Mas o que quer que seja, que Deus vai pedir alguma coisa de você e você vai escolher. Mas ele fez. E a Bíblia continua contando a história, que quando eles fizeram, que quando eles transformaram aquelas palavras em ações, quando não apenas eles resolveram acreditar em Jesus, apesar das circunstâncias, mas obedecer a direção dele, mesmo achando que não ia funcionar. Deixa eu repetir isso para você. Quando Deus pede algo da gente, mesmo que você ache que não vai funcionar, vale a pena obedecer. Alguém diz amém? Quando o fizeram, somente depois que fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Não tinham pego nada de madrugada e agora tem uma pesca gigantesca. Tão grande que então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Por que a Bíblia faz questão de colocar esses detalhes? Para dizer qual grande foi aquela pescaria. É um milagre? É um milagre. É o maior milagre da vida de Pedro? Nem de perto, não é nada comparado aos outros milagres que ele vai viver. Mas é só uma amostra do poder, da grandeza,
disponível àquele que obedece. Deixa eu repetir para você, porque a gente prega muito que você precisa crer. A gente precisa repensar isso. Com certeza, crer é fundamental. Mas aqui você não tem muito isso. Pedro, ele começa a crer. A gente não sabe em qual momento, mas ele resolve obedecer. E se ele sentia ou não sentia, se ele acreditava ou não acreditava, a gente não tem essa completa convicção agora. E a gente pode, isso dá muito assunto, a gente pode analisar tudo que isso significou para Pedro, mas eu queria apontar só uma questão. Ele não sabia o que ia acontecer. E sem saber, ele resolveu obedecer. Assim como eu e você, não sabemos o que está do outro lado da nossa obediência. Mas é muito peixe, muito peixe. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Pedro aprendeu a vida inteira que Deus não vai se aproximar e participar de algo que um homem pecador está fazendo. Deus não pode pedir algo de você e se envolver e abençoar porque você é um pecador. E Pedro fala: está tudo errado aqui, Jesus, eu não deveria estar aqui. E se você perceber, ele chama Jesus de mestre no início da história e de Senhor agora, mestre porque viu Jesus ensinando, excelente mestre, mas agora Jesus é o Senhor. Afaste-me porque sou pecador. E aí Jesus faz o convite real a Pedro, que não é apenas vamos pescar, mas vamos pescar direito. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Ou seja, essa união que está acontecendo, que parece improvável, do homem com Deus, está acontecendo. Nós estamos reatando, nós estamos trazendo você de volta para perto de Deus, Pedro. Não porque você merece, você falou certo, você é pecador, mas todos são. Mas Deus veio para justamente salvar o pecador, para salvar quem estava perdido. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Você vai ser alguém que influencia pessoas. Você vai ser alguém que captura espiritualmente pessoas para o reino de Deus. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E eu acho que se você estivesse lá naquele barco, você faria a mesma coisa. Que você também deixaria tudo. E você diria: minha vida agora é essa. O que ele tiver para mim, o que ele disser para mim, o que ele fizer, eu quero estar envolvido. Eu não sei, mas eu acho que você faria a mesma coisa que eles. Pedro disse sim para Jesus, o que aparentemente era um pedido muito simples: vamos pescar. Mas que para Pedro dava trabalho. Você já parou para pensar em tudo? Está todo mundo ali, milhares de pessoas. E ele vai se expor a fazer uma pescaria frustrante mais uma vez na frente de todo mundo. Vai pegar mal para ele. Vai dar trabalho, vai ter que lavar tudo de novo. Se a gente quiser sair de alguma coisa que Deus pediu da gente, a gente tem 1000 argumentos. É a coisa mais fácil do mundo. Diz assim: o senhor entende por que eu não vou fazer? O senhor entende, não entende? Por causa disso, daquilo outro. E mais uma vez, pode ser o final da história de Pedro, pode ser o final da sua e da minha história. Que a grande pergunta é: o que está do outro lado da sua obediência? E a resposta é: você não sabe. Você não faz ideia. Eu também não. Do que está do outro lado, o que acontece depois do meu sim e da minha prática de obediência, seja do que for que ele está pedindo a você. Alguém diz amém? Eu tenho uma missão nessa manhã de apenas colocar isso no seu coração. E eu não sei o que Deus pediu a você ou o que Ele vai pedir a você. O que Deus tem falado comigo ultimamente tem sido bem difícil. Bem difícil para mim de obedecer. Mas eu sei que, embora eu não consiga calcular, algo muito bom está do outro lado da minha obediência. Algo maravilhoso, algo que pode transformar a minha vida, a vida da minha família, a sua vida, a vida dessa igreja, está do outro lado da minha obediência, por mais difícil que seja. E eu sei que é simples demais, o que ele pede de mim é obrigatório para qualquer pessoa, a gente tem mais a que fazer mesmo, mas nem sempre é fácil.
E a você, o que ele tem pedido? E a pergunta é, se você não obedece, o que isso gera? Mas o que está do outro lado da sua obediência? De quando você diz sim, porque ele é o Senhor. Sim, Senhor. Eu sou servo. Ele é que manda. Eu não sou o meu Senhor. Para quem já está aqui com a gente há muito tempo, você sabe que nessa igreja nós temos, sei lá, 400, eu sei, talvez mais pessoas aqui nessa igreja que estão servindo nessa igreja, que estão envolvidas em algum ministério. Gente que está servindo em todos os níveis que você puder imaginar. E para que essa igreja aconteça, essas pessoas são, a Bíblia chama elas de indispensáveis. Aquelas que parecem que fazem pouco, aquelas que parecem que fazem muito, aquelas que parecem que o trabalho delas não é tão importante assim, mas a Bíblia diz que é muito importante. Aquelas que parecem que são tão essenciais, tão fundamentais, sem elas a igreja não existiria, pelo menos na sua ótica. Um grupo grande de pessoas está aqui. E eu quero aproveitar essa manhã para dizer para todas as pessoas, em primeiro lugar, nós somos devedores a vocês a vida inteira, eternamente, por tudo que vocês dão para nós nessa igreja, pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu zelo, pela sua dedicação. Hoje eu cheguei cedo aqui na igreja, já tinha uma turma preparando aqui todo o ambiente da EBD para mim e para você. A gente é devedor a esse pessoal a vida inteira. Alguém diz amém? E em todos os níveis, em todos os serviços, em tudo que você nem imagina que acontece aqui de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, para que a gente possa cumprir uma missão. E você já deve ter lido isso em algum lugar, mas eu quero relembrar você qual é a missão da nossa igreja. Qual é a nossa missão? Levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Faz um favor para mim, fala para quem está do seu lado, você tem a ver com isso. Quantos aqui são pessoas? Digo amém. Amém. Que bom. Por que a gente botou pessoas, levar pessoas? Claro, não é para levar cachorro, gato, mas porque pessoas é qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer nível espiritual que esteja. Se você está vindo nessa igreja há pouco tempo e seu contato com Jesus está começando agora, nós queremos ajudar você, nós queremos levar você ao próximo passo, ao próximo nível, ao próximo degrau de intimidade com Deus, de crescimento com Deus. Se você é um líder nessa igreja que já tem muitos anos, muita bagagem, existe um outro nível que Deus quer levar você e nós temos uma missão com você, de levar você ao próximo nível, especialmente de relacionamento com Deus, cada vez mais profundo. E a gente colocou isso hoje para a igreja de maneira estratégica. Eu vou colocar uma frase aqui grande para você, mas vou destrinchar ela em 4 pedaços, só para você entender qual a estratégia que nós temos aqui nessa igreja. Como igreja, você faz parte disso. Nossa estratégia é criar ambientes. Mesmo que você não tinha percebido, é isso que a gente faz o tempo todo. Nós criamos essa igreja e outras igrejas e ambientes na igreja para todas as idades, para todos os segmentos que você puder imaginar, até onde a gente conseguir fazer. E a gente utiliza mídia, a gente tenta alcançar a gente que está lá do outro lado, seja o que for, mas é com esse propósito, criar ambientes em que pessoas sejam encorajadas e equipadas, onde você se sinta realmente animado pelo Espírito Santo, entusiasmado por algo que Ele colocou em você e receba dele a capacitação e buscar, e aqui tem 3 coisas: intimidade com Deus. Se a igreja conseguir fazer você se tornar cada vez mais íntimo de Deus, nós estamos cumprindo o papel mais importante. E graças a Deus eu ouço muito testemunho aqui de gente que a vida se transformou por causa disso. E eles dão até crédito para a igreja, foi por causa da igreja. Claro que a igreja foi uma ferramenta, mas é o Espírito Santo que faz isso e torna você mais íntimo de Deus. Mas tem outras coisas, É criar ambientes para que pessoas sejam encorajadas, equipadas a buscar intimidade com Deus, comunhão com as pessoas de dentro, que a gente não pode nunca relevar, e é uma das melhores coisas da vida. Você quer ver um dos meus lugares prediletos nessa igreja? Não é aqui dentro do templo, é a quadra. É um dos meus lugares prediletos. Quando termina o culto, fica um monte de gente batendo papo lá. Eu acredito que isso é ser igreja mais do que qualquer outra coisa, quando a gente tem comunhão, quando a gente tem essa unidade, quando a gente conversa um com o outro e cria amizades e cresce junto. Por isso que a gente valoriza tanto os pequenos grupos aqui nessa igreja.
E quando Jesus dá aquele maravilhoso novo mandamento, ele fala, vocês, falando com os discípulos, têm que se amar. Se vocês se amarem uns aos outros, vocês que são a minha igreja, o mundo vai olhar para isso e vai perceber, vocês são meus. Vocês são de Jesus, estão sendo santificados por Ele, estão crescendo. E é isso que vai tornar vocês extremamente atraentes para esse mundo. Porque eles estão na mesma busca que um dia você encontrou. Uma família onde Deus está envolvido, onde Ele é o Pai. Comunhão com as pessoas de dentro e também a capacidade de influenciar quem está do lado de fora. O que pode acontecer naturalmente, como eu disse a você, simplesmente porque nós nos amamos. Como eu disse a você nessa manhã, eu quero fazer você saber por que nós somos a igreja que nós somos. Por que você vai à igreja? Por que essa igreja é importante? Eu fico feliz de saber que hoje você pode sair daqui com isso bem firmado dentro de você. Então eu coloquei 4 valores que são talvez os mais importantes para nós. E aqui a pergunta continua, o que eu tenho a ver com isso? E talvez algumas pessoas vão perguntar, por que eu não estou nessa lista? Eu deveria estar. Não, você é muito importante, você é muito valoroso, mas isso aqui vem antes. E quando você lê, acho que você vai concordar comigo. Talvez você não se encontre imediatamente aqui na lista, mas eu queria que você apontasse junto comigo para a importância dessas 4 coisas. E a primeira delas são as crianças e os adolescentes dessa igreja. Nós temos tido uma visão de colocar isso lá no topo. Pensa aqui comigo, hoje eu não sei, também deve ser nesse número de 300, 400, contando crianças e adolescentes ou mais. E Deus tem colocado algo no meu coração de que essa igreja, se ela já é hoje atraente para crianças e adolescentes, que nós temos que multiplicar isso por 1000. Você já levou a criança em algum lugar e ela não queria sair de jeito nenhum? Quem conhece essa experiência? Um parque de diversões, de repente? Já foi no shopping, aquele shopping que você tem aquele parquinho no shopping, interno mesmo, né? Que tem aquelas piscinas de bolinha, brinquedão, que você, quando vê de longe, você dá meia volta com seu filho. Vamos por aqui, né? Porque você já sabe que vai custar uma grana para você. Porque quando a criança olha para certas coisas, ela se sente atraída. E há, graças a Deus, muitos testemunhos de pais que dizem, meu filho não quer ir embora, quer ficar aqui. É ele que acorda a gente para ir para a igreja. Que bom, mas isso pega mal para você, né? Seria bom se você acordasse todo mundo. Mas muitos e muitos pais vieram para essa igreja e fizeram dessa igreja, não porque o pastor é bonitão. Eu sei que talvez fosse algo que chamasse atenção, mas porque nós temos um ministério infantil onde a gente coloca lá em cima a excelência, a gente prioriza isso. Então eu quero com a sua ajuda, porque não tem como fazer isso sozinho de jeito nenhum, que cada criança que entrar por aquele portão ou por esse portão, que quando entrar num ambiente infantil, pense que está na Disneyland. Tem a impressão de que chegou no melhor lugar que ela poderia estar. Mas muito mais importante do que visualmente atrair essas crianças, nós temos um conteúdo marcante que pode marcar a eternidade delas. Muito mais do que apenas atrair visualmente, que é muito importante, nós temos algo sendo depositado na vida dos nossos filhos que não tem como medir o preço de algo tão maravilhoso. Eu sou uma dessas pessoas que, porque fui criado desde criança na igreja, sei que diferença isso faz. Eu acho que alguns aqui também, e muitos sabem que diferença faz não ter experimentado isso. E quantos querem para os seus filhos, para os seus netos, esse ambiente maravilhoso? Digo amém? Então nós valorizamos isso demais. E deixa eu te falar, sem perceber, essa é uma das maiores ferramentas de evangelismo que essa igreja vai ter. Perceba você ou não. Tem adolescentes vindo para essa igreja aqui quinta-feira, na quinta da adoração, que não vão a qualquer outro lugar que chama de igreja, mas os nossos adolescentes conseguem atraí-los para um ambiente diferente. O que a gente fez para isso? Deixa eu te falar, isso não aconteceu porque a gente projetou, não tem nenhuma estratégia, aconteceu acidentalmente, nós não esperávamos que acontecesse, mas durante esse ano tinha quinta-feira com 120 adolescentes lá em cima, tudo escuro, você não sabe nem se todo mundo que está ali é adolescente mesmo. E eles estão adorando a Deus, e muitos ali com o coração entregue, derramado, sincero, e outros amigos da escola que não vão à igreja em lugar nenhum, estão vindo, estão em algum nível participando disso. E sentem que Deus está naquilo.
e não sabe por que estão emocionados, estão chorando, mas tem alguma coisa ali que mexe com eles, e nós não sabemos tudo que isso pode significar. Uma coisa nós sabemos, nós não podemos parar de fazer isso. Nós temos que crescer em relação a isso. Então, quero que você saiba que está lá no número 1. E talvez você nem ache toda hora que esteja. Talvez, pastor, a gente precisava investir mais. A gente está investindo tudo que a gente pode, mas sim, nós queremos investir muito mais. E com a sua ajuda a gente vai fazer isso. Que alguém diga amém. Amém. Visitante, não sei se você percebe, você está vindo pela primeira vez aqui, não sabia disso, mas é um dos focos mais importantes dessa igreja. A nossa hospitalidade, desde que nós inauguramos aqui há 15 anos atrás, é uma marca nessa igreja. A gente nunca vai parar de valorizar isso mais. Amém? Terceiro lugar, os grupos. Aliás, tudo que eu estou falando aqui aponta para a questão de evangelismo. Grupos também é uma oportunidade tremenda, gigantesca de evangelismo, como poucas vezes a gente percebe. Aliás, deixa eu voltar para o número 2, visitantes. Quanto tempo faz que você não convida alguém para ir à igreja? Se você não convida alguém para a igreja, eu queria saber por quê. Porque você diz, pastor, eu tenho medo da pessoa chegar aqui e o pastor pregar sobre dízimo. Eu acho que, durante esse tempo todo, deve ter acontecido uma vez isso. Mas, em geral, a gente tem, principalmente os cultos da noite. Hoje à noite, por exemplo, tem batismo, é uma oportunidade tremenda de evangelismo. Vem muito visitante. E a gente tem um culto mais voltado para falar para pessoas que não estão na igreja normalmente. Convide, isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer como evangelismo. Você sabia que um percentual gigantesco de pessoas entram na igreja e permanecem por causa de amigos, por causa de familiares que convidam. Grupos, nossos pequenos grupos, nós entendemos hoje, não temos como mais voltar atrás, que a igreja acontece em casa, que a igreja acontece nos lares, que a igreja acontece principalmente quando você está junto com outra pessoa, quando você se conecta e abre a sua vida um pouquinho, até onde você quiser, e você compartilha a vida uns com os outros. Uns com os outros aparece dezenas de vezes no Novo Testamento. Aqui não dá para ter muito uns com os outros, não tem muito que a gente possa fazer. Mas nas casas, em grupos menores, a gente consegue fazer isso. Então a gente valoriza isso demais e nós vamos continuar dizendo, se você ainda não está no pequeno grupo, eu não estou conseguindo cuidar propriamente de você como seu pastor. E não tem como eu fazer isso. Mas quando você entra no pequeno grupo, imediatamente, essa é a primeira coisa que você vai experimentar, que você está sendo cuidado. Que alguém está olhando para você, que alguém está orando por você, que alguém está sentindo a sua falta, que você faz diferença de verdade. E é assim que a gente é igreja. E o quarto e último, ensino, claro. Você vê que as pessoas eram atraídas porque Jesus tinha algo para ensiná-las. E aqui na igreja a gente valoriza isso demais, por isso que a gente tem um foco muito grande. Todo culto, você já viu? Semana que vem eu começo uma nova série aqui na igreja. Qual é o foco? Ajudar você a mudar algumas coisas na sua vida através do ensino da palavra de Deus, que a gente sabe que muda tudo. Amém? Ok. Deixa eu apresentar para você quem é a liderança dessa igreja. Todo mundo está envolvido em liderança. Eu vou passar bem rápido, mas é importante que todo mundo saiba quem são essas pessoas. Os pastores da sua igreja, você conhece todo mundo? Eu e Rafaela, Ednei e Márcia, Rodrigo e Aline, de irmã Josine, Cláudio, Vânia, André e Priscila. Uma pesquisa rápida. Tem alguém aqui, que você está vendo nessa lista, e alguém aqui não sabia que alguma das pessoas era pastor aqui na igreja? Pensa assim, pequenininho, não, todo mundo sabia, todo mundo conhece. Beleza. Nos segmentos aqui da igreja, a gente tem a direção infanto-juvenil com o Leandro, tomando conta desses dois segmentos. Kids, aliás, hoje a gente está mudando, né? Hoje estamos inaugurando um novo nome da geração Vida, agora vai se chamar NV Kids. Por que a gente mudou o nome? Porque essa expressão Kids imediatamente traduz criança para quase todo mundo. Alguém podia chegar na igreja e ler Geração Vida e não saber que aquilo era um movimento de crianças. Mas agora não vai faltar isso, até porque a gente criou uma marca que não vai te deixar nenhuma dúvida. A gente botou esses balões, né? Essa nossa nova marca vai ficar bonitinha, já está lá na nossa quadra, a gente vai fazer bem grandão para chamar a atenção, para a criança chegar e se sentir bem ambientada. A gente está falando de dois grupos especificamente, a nossa NV Kids, que é com a Natália que vai tomar conta está tomando conta já há algum tempo, de 0, do berçário até 11 anos, é tudo NV Kids. Depois tem o pessoal da Kairos, quem toma conta é a Andréa, de 12 aos 17 anos. Eu ouvi um uhul? Ok, então estão aí. Beleza. Depois disso, a gente entra para a direção de jovens, que está com Renan e Edilane, e a gente está falando aqui, agora não vai parar mais, beleza.
Viva! E o Wake, viva, está com o João e a Jaque. O Wake está com o Carlos e Vanessa. Só voltar. Viva de 19 a 25, o Wake de 26 a 35. Tem gente aqui na igreja que não sabia, mas nós temos um ministério aqui para a sua idade. E a partir de agora, né, a gente agora vai lá para frente, para o pessoal acima de 60 anos, que é o Espaço Sênior. Uhul! Com o pastor Cláudio e Vânia. E quem ficou no meio aí, pastor, e a gente também tem um monte de coisa para vocês. Fica tranquilo, tá? Relaxe. Se você estiver perto dos 60 anos, ou quiser, com seus 50 e pouco, 40 e pouco, participar do Espaço Sênior, as portas estão abertas. Quem quiser participar também do Ministério Jovem, as portas estão sempre abertas. Falando sobre a temática de relacionamento, que é a mais importante aqui na igreja, sem dúvida nenhuma, e o que a gente falou do segmento também é relacionamento. Vou colocar algumas lideranças para você. Para quem não sabia, o pastor André Nunes agora, a gente criou esse título também, ele é responsável pela equipe de boas-vindas, que pega principalmente recepção e start, ou melhor, serviço de culto na igreja e start. Para você ficar sabendo, a minha liderança de serviço de culto é o Rodrigo e Viviane, que são os nossos pioneiros aqui na igreja, começaram junto comigo em 2004, estão aí com a gente até hoje, me aturando, graças a Deus. E também o Alexandre Fernando tomando conta do Start. Uhul! Hoje a gente está inaugurando a camisa nova aqui do Ministério, eu estou aqui fazendo propaganda dela, não sei se você consegue ver daí, mas está escrito: bem-vindo à família da fé, e nova vida, bem-vindo à nova vida. O que quer dizer muito mais do que bem-vindo à igreja, né? Bem-vindo à sua nova vida. Balcão Livraria tem a Lurdinha lá tomando conta. Uhul, obrigado, Lurdinha. Socorros, para quem não sabe, a gente tem o Ministério de Primeiros Socorros. Alguma coisa acontece aqui na igreja, a gente pode ajudar imediatamente. Tem um monte. Hoje eu descobri que tem um monte de enfermeiro nessa igreja, para tudo quanto é lado, né? E a Claudinha que toma conta desse ministério. A gente não, pra você saber, a gente não dá remédio para ninguém, tá? Aqui na igreja não temos essa autorização, mas a gente pode auxiliar com primeiros socorros. Ministério de Família, Elo, quem toma conta é o pastor Rodrigo e Aline. Junto com eles tem aqui pelo menos 3 classes, a classe Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida com o Marcos e a Cris, e também o curso de noivos feito sob medida com o Bruno e a Bruna. Esses foram feitos um para o outro, você já percebeu no nome, né? E, além disso, aí nós temos nosso segmento de mulheres reais, que as mulheres digam uhul. E também estava com a Rafaela e a Aline, e dos homens de valor, que os homens digam uhul. Beleza. Com o Rodrigo e André. Nós temos um ministério só de mães intercessoras. Amém. Esse é um ministério importante demais aqui na igreja. Mães que estão orando pelos seus filhos e pelos nossos filhos também. Quem toma conta é Elô, aqui da igreja. E eu vou colocar aqui agora o pastor Ednei, que toma conta dos nossos pequenos grupos. Segundo ele me falou, quantos pequenos grupos a gente tem agora, Ednei? 46 pequenos grupos já formados. Glória a Deus. Estamos crescendo. Esse ano a gente vai agora, a partir desse mês, abrir novos pequenos grupos, especialmente para você que ainda não faz parte, começar a se envolver. Se você tiver qualquer dúvida, o pastor Dinei pode te ajudar, mas ele tem pelo menos 4 supervisores, que são esses daqui, para quem não sabia, a Lília, a Evelyn Jailton, o pastor Marcelo Santos e o Mário Queiroz. Essa turma toda aqui está nos ajudando a organizar esses 46 grupos. São até poucos, a gente precisa de mais supervisores e a gente está crescendo aí para isso. Nós temos a nossa ação social, quem toma conta aqui é o Mário, é a Eliane, graças a Deus pela vida deles. Uhul! E no segmento de artes, tem 3 ministérios grandes aqui, a equipe de música, tudo que acontece com música aqui, quem toma conta é a Priscila, e como eu sou grato pela vida dela, pelo que ela tem depositado aqui. Coral Emanuel, Marquinhos Glaucio, uhul, uhul. E isso aqui, tem 400 meninas dançando aqui na igreja, tem criança para tudo quanto é lado. Olha aí. E eu acho que quem toma conta é a Mariana, tu mesmo, né, Mari? Já era, é só contigo mesmo, beleza. E falando sobre o crescimento espiritual, nós temos aqui, começando hoje, você que não sabia, pode vir semana que vem e entrar ainda em uma das nossas turmas da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, Josine tem tomado conta disso há alguns anos com a gente, cada vez fazendo com mais excelência, eu sou grato pela vida dela. E a gente começa amanhã uma nova escola aqui na igreja, a Escola Avance. Eu estou tomando conta, na direção geral, e a gente vai ter o Leandro e a Luciana me ajudando com direção acadêmica e secretaria aqui em Jacarepaguá. Está abrindo em Bom Sucesso também, já tem 2 turmas cheias lá em Bom Sucesso, estamos abrindo em Maricá, estamos abrindo em Parque Fluminense,
Tudo começando essa semana. E por fim, a parte operacional aqui na igreja. Para quem não sabia, eu tenho um pastor aqui, pastor de irmã, que é de tempo integral aqui na igreja, e ele administra tudo que você puder imaginar aqui na igreja, inclusive os cultos. Graças a Deus pela vida do pastor de irmã. Eu acho que pode ser um ru melhor. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Obrigado. E essa daqui é a Viviane, toma conta dos eventos, faz a nossa cantina funcionar, faz a escala do pessoal que está na cantina. Essa merece. Oh, glória. Valéria, daqui a pouco você vai ver a mágica que a Valéria faz. Daqui a pouco aqui nós temos almoço na igreja, ela toma conta da cozinha, de todo mundo que apoia ela lá. Nós temos vídeo e transmissão aqui na igreja, por isso que você está conseguindo ver a gente aí de casa ou do seu carro. Quem toma conta é o Marcelo e o Marquinhos. Operação de áudio, há muitos anos também, Marcelo. Você não reconhece o Marcelo na foto em relação a como ele está ali. Está bem diferente. A gente precisa atualizar isso. O Matheus, a iluminação e a projeção. Matheus nem sabia que tinha esse fã-clube todo ali. A Luciana me ajuda na parte de mídia social, website da igreja. Felipe me ajuda na vídeo edição. E finalmente o Renan, com todo o design gráfico aqui na igreja. Você pode dar uma grande salva de palmas para essa turma toda aí? Nem quando eu prego muito, eu demoro tanto falando. Mas vamos lá, tem que terminar isso com você. Como eu disse para você, nós estamos com foco esse ano. Eu quero que você saiba o que a gente está fazendo. A gente pediu que você se envolvesse com as novas salas que a gente vai fazer. Vou mostrar algumas delas para você. Isso aqui é um desenho que a gente fez, para você saber o que está vindo por aí. As novas salas da NV Kids, do lado aqui do berçário. O berçário está bem aqui naquela parede, dali para lá. Nós vamos ter um espaço que ainda está inútil, a gente usou de armazém, mas que vai até o nosso balcão de formação. Vai ser uma sala para crianças de 1 ano. Vai ser aquele ambiente igual aquele de shopping, com brinquedão, piscininha de bola, um monte de coisa para fazer. Então, é um ambiente bem legal. Não vai ser tão grande, a gente quer, né, depois aumentar esse espaço, mas a gente nem começou, tá? Porque a gente precisa terminar as outras salas e depois a gente vai vir para cá. Vai dar um trabalhinho, mas esse ano sai em nome de Jesus esse negócio aí. Beleza? Por que a gente está chamando essa sala de acessível? Porque ela é no térreo, ela vai facilitar qualquer criança cadeirante vir na igreja e ter um ambiente para ela. Então a gente está preparando a sala com esse propósito. Vai ser para uma turma, né, ou mais de uma turma que precisar usar e a criança precisar ter acesso ali. Isso vai ficar do lado de lá, da cantina onde era antigamente a ação social, e já está sendo preparado já. Nós quebramos lá uma parede, ficou bem ampla a sala, ficou bem legal, e está nesse nível aqui do térreo, tá? Vai ficar com essa cara aí mais ou menos, esse ambiente daí. Bem legal. A gente tem um arquiteto aqui na igreja, Débora, que está nos ajudando demais com isso. Eu nem botei a Débora aqui. Uhul! E por que a gente também chama essa sala de reversível? Você já deve ter visto lá na quadra uma escadinha que sobe para 2 portas. São 2 salas que você tira a divisória e vira uma sala só. Então, se você ficar com uma sala só, ela vai ter mais ou menos essa cara. Deve caber cerca de 40, 50 cadeiras. E está lá. Mas aqui no meio, você está vendo aquelas portinhas ali, ó, elas estão empilhadas para depois a gente virar e a gente faz uma divisória e transforma em 2 salas. Mais ou menos aqui no meio. Então, a gente tem 2 salas para aproximadamente 20 e poucas pessoas. Aí está dividido, as 2 salas acontecendo. Lá atrás vai ter aquele mosaico lá bem bonito e a gente vai ver, principalmente para o uso da Geração Vida, e com certeza também de Kairos, EBD e até mesmo Avanço vai precisar usar essa sala. A gente está prestes a terminar ela, graças a Deus. Então, aqui é mais ou menos a ideia de uma sala pequena, mas a gente vai ter ela grande também. E olha que legal, o acesso para essas salas, a partir da quadra, vai ficar mais ou menos com essa da cara aqui, ó. Lá onde tinha um palco, e a gente tem uma escadinha, vai virar essa varanda, que a gente vai usar como coreto, como palco, até mesmo dia de festa country, e vai ter. Então, essa parte aqui amarela é a sala acessível, que pode entrar cadeirante, e as 2 salas ali em cima são as salas que a gente consegue botar uma divisória no meio, tá? Vai ficar com essa cara aí bem legal. E é isso aí, acho que eu estou acabando. Sim, esse ano, finalmente, a gente vai criar aqui na igreja um projeto de sinalização. Eu vou dar uma ideia rápida para você de como é que vai ser, mas a gente vai ter tudo sinalizado. Todo mundo que chegar aqui na igreja não precisa perguntar, não precisa ficar preocupado de onde é as coisas. A gente vai começar a colocar essas placas. Não sei se você consegue ver, né? Para cá, nesse ambiente, a gente está criando placas que vão indicar tudo que vai estar, todas as salas aqui da igreja.
Então isso é uma novidade para esse ano. Isso não é barato, mas é extremamente importante e a gente precisa fazer. Amém? Quem está dormindo aí, diga aleluia. Ok. Eu sabia que ia ter uma pessoa pelo menos. Depois... Quem já está cansado de eu fazer essa piadinha, diga amém. Ok, obrigado. Mas, gente, você vê que dá certo. Você vê que funciona. Você viu isso tudo e talvez você pergunte, pastor, o senhor mencionou que cada uma dos nossos valores mais importantes, crianças e adolescentes, visitantes, grupos, ensino, tem envolvido ali a questão de evangelismo. Quando você olha para todas essas lideranças, você percebe. Mas cadê o nosso evangelismo de verdade? A gente está começando esse ano um projeto de evangelismo que eu, particularmente, até onde eu vi funcionar, foi o melhor que eu já vi até hoje. E eu acho que vai ter um resultado muito grande. Então, nesse domingo, a gente está lançando isso. Eu vou chamar o pastor Ednei aqui, ele vai explicar para você, em alguns minutinhos, o que significa Casa de Paz. Nós vamos orar por aqueles que já vão hoje, essa semana, começar esse projeto. E fazer uma convocação para todo mundo que quiser também participar. Tem um microfone para você? Diante de tudo que a gente tem feito, eu acredito que quando você convida alguém, quando uma criança vem aqui na igreja e se sente atraída, e os pais depois vêm, tudo isso é um evangelismo que tem funcionado muito bem, é extremamente eficaz, mas nós estamos sendo um pouquinho mais intencionais esse ano e nós vamos nas casas de várias pessoas que estão abrindo as suas casas. Bom dia, gente. Esse mês vai ser muito especial. A gente já está com 46 casas de paz. Amém, gente? Deixa eu explicar para vocês rapidinho o que significa isso. A nossa base está nos evangelhos. Jesus, ele envia os seus discípulos, convoca pessoas para irem de casa em casa, onde houver alguém aflito, alguém sobrecarregado, para que essas pessoas cheguem nessas casas e anunciem que há uma possibilidade de reconstrução. Você crê nisso, gente? Amém. Então, nós estamos seguindo exatamente esse modelo e nós anunciamos aqui, e vocês, muitos de vocês já colocaram lá nomes de pessoas, as fichas estão conosco. Nós temos essas 46, já para um próximo ciclo nós temos outras que estão guardadinhas lá. E o nosso desafio esse mês é estarmos orando para que o Espírito Santo faça muito mais do que aquilo que a gente propõe fazer. Nós estamos nos dispondo a levar o Evangelho, mas nós cremos que quem pode fazer essa obra de restauração na vida das pessoas é o Espírito Santo. E eu quero convocar você a estar durante esse mês em oração. Todas as vezes que você tiver um tempo devocional com Deus, você está declarando: Deus, alcance essas pessoas, vá de encontro a essas necessidades, use os agentes de paz para fazer isso. Falando nos agentes de paz, quem são esses agentes de paz? São pessoas que estão aí. Algumas já conhecemos, mas muitas nós precisamos conhecer. E esse é um desafio para hoje. Talvez você tenha escutado esse desafio aí já algumas semanas atrás e tenha dito: será que eu sou capaz de fazer isso? Qual é o pré-requisito para que eu me envolva nesse projeto? O pré-requisito é que você seja um filho de Deus, você tenha um compromisso genuíno com Jesus, tenha dito: Senhor, Tu és o Rei da minha vida. E eu creio que a maioria de nós já confessou Jesus como Senhor de suas vidas. Amém, queridos? Esse é um pré-requisito, esteja aliançado com a igreja local. Nós temos 46 casas de paz. Precisamos estar indo nessas casas pelo menos com 2 pessoas. Então a gente precisa dobrar isso. O número está ainda muito abaixo disso. Nós temos desafiado os irmãos que já são líderes dos PGs, mas por motivos variados ainda temos um número ainda bem menor do que aquele que estamos precisando. Mas eu estava dizendo para a Luciana, que tem nos auxiliado essa semana, que Deus está envolvido nisso. Eu creio que hoje você pode ser aquela pessoa que não está liderando o PG, mas que tem um chamado de Deus, que tem percebido a importância de
de se movimentar e dizer a alguém que Jesus pode transformar a vida delas. E você está aí. Talvez nós não conhecemos você, talvez você não esteja envolvido em algum ministério da igreja, mas há uma chama no teu coração. Há algo no teu coração que você tem sentido há muito tempo. E eu queria mesmo desafiar você. Eu queria dizer, é possível que você seja usado por Deus. Nós vamos ter um momento intercessório, agora, né, pastor? Daqui a pouquinho. E você vai poder dizer, eu aceito esse desafio. Eu quero ser usado por Deus. Nós vamos estar num período de 1 mês, apenas 1 mês. Você vai disponibilizar 1 mês, um encontro por semana, 1 horinha da sua semana. Eu sei que todos nós temos desafios diários e não são poucos. Você tem compromissos, mas eu creio que você vai tirar 1 hora da sua semana, 1 hora da sua semana, é exatamente isso. Isso vai reproduzir coisas tão boas dentro de você. Vai amadurecer, levar você a níveis de profundidade, de intimidade com Deus, e você vai perceber o quanto você pode ser útil naquilo que Deus está movimentando. Nós vamos ter no final deste culto uma reunião logo aqui acima da nossa galeria, na sala 8, e você está convidado a participar, a ouvir um pouco mais do que você pode ser útil. Eu garanto a você que a gente não vai passar de 30 minutos, 30 minutos eu libero você, a gente vai dizer a você como você pode ajudar, como você pode ministrar a vida dessas pessoas. Pastor, eu preciso já ter assim um conhecimento bíblico profundo, qual é a minha qualificação? Você precisa ter uma paixão muito grande por Jesus e por aquilo que Ele mandou a sua igreja fazer. Tá bom, queridos? Deus nos abençoe, nos incentive realmente pelo Espírito Santo a abrir a nossa vida esse tempo tão precioso para ministrar a tanta gente que está aí precisando de ouvir que Jesus é o Senhor, é o libertador, é a salvação, é a cura, é a paz. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Você percebeu que existe uma demanda muito grande de pessoas já aguardando nas casas. E a gente precisa ter gente para poder enviar para essas casas. Então a gente tem um grupo já bom, mas não tem o suficiente para enviar para todas as casas. Então quem sabe você vai ser uma dessas pessoas que não precisa de muito mesmo, né? A gente vai orientar, você vai treinar, você vai ajudar você. A única coisa que você vai fazer é que você não é obrigado a converter ninguém, mas você pode ser alguém que o Espírito Santo pode usar para fazer a obra que Ele quer fazer. Amém? No final dessas 4 semanas, nós estamos programando um retiro de fim de semana, de sexta, sábado e domingo, para todas as pessoas que, nas casas, né, as pessoas que foram alcançadas, quiserem participar, e a gente vai estar envolvendo elas na palavra de Deus de uma maneira profunda e marcar muito para consolidar o que Deus colocou no nosso coração. Amém? E o que você tem a ver com isso? Onde é que você entra nisso tudo? Eu pedi que você fosse lá para aquela praia, que você entrasse naquele barco, que você ouvisse o convite de Jesus e descobrisse realmente se você quer dizer sim para o que Ele te chamou. E eu acho que Ele pode chamar cada um para uma coisa diferente. Aqui na igreja, a gente quando reúne com liderança, eu peço para a gente enxergar as pessoas em certas classes. Deixa eu falar para você de 4 classes pelo menos. A primeira classe é a classe dos vizinhos. Vizinhos, sabe quem são os vizinhos? São aqueles que não estão aqui. São vizinhos. São seus vizinhos na rua, são vizinhos da igreja na rua, são vizinhos virtuais através da internet, são vizinhos porque são amigos seus, são pessoas que você tem algum contato, mas que não vão à igreja. Essas pessoas são as pessoas mais importantes de todas para a gente. É uma classe de pessoas que a gente está olhando o tempo todo e tentando arrumar um jeito delas virem aqui na igreja uma vez. Por isso que eu falei que você tem que convidar. A segunda classe são os visitantes, aqueles que vêm essa primeira vez, que a gente faz de tudo para a experiência deles ser tão boa que eles voltem outra vez. Porque a gente sabe que vai fazer bem para eles. Porque a gente sabe que vai ser algo que Deus vai começar e vai continuar na vida deles. Todo ano, mais de 1000 pessoas visitam essa igreja. Mais de 1000. E a grande maioria não volta uma segunda ou terceira vez, não é porque não gostou da experiência, é simplesmente porque a vida vai acontecendo, e muitas vezes as pessoas acham que não precisa tanto daquilo. Por isso a gente está tentando descobrir que maneira a gente consegue fazer para ajudar essas pessoas a descobrir que a igreja faz diferença na vida delas, como fez na minha e faz na sua. A
terceiro grupo são os membros. Não apenas os que frequentam a igreja. Os que frequentam a igreja é um grupo grande, mas os membros, eu quero dizer para você hoje o que nós consideramos como membros da família. Não é apenas alguém que vem à igreja, a princípio isso é muito importante, mas aqueles que estão envolvidos com a igreja. E o quarto grupo é o grupo de líderes, você que não apenas é um membro na igreja, mas que deseja ser um influenciador e Deus sabe que pode usar você. Quem é um membro da igreja? É aquele que, eu tenho falado para todo mundo fazer isso, se é alguém que convida, é alguém que faz propaganda da sua igreja, chama outras pessoas, é alguém que quer se conectar, ou seja, não fica sozinho, se envolve no pequeno grupo, mesmo que esse pequeno grupo não seja nas casas, talvez seja no ministério, talvez seja na igreja, mas que está envolvido com outras pessoas em grupos menores, está conectado. O membro é aquele que contribui. Em primeiro lugar, sim, financeiramente. Você tem ouvido eu falar que eu creio que você, como membro do corpo de Cristo nessa igreja, precisa descobrir que Deus quer usar você para manter essa igreja. Nós precisamos, todos nós, de que você esteja envolvido também. Eu falo mais uma vez, faça um plano. Não apenas venha para a igreja e diga, hoje eu acho que eu vou contribuir. Faça um plano. Como você pode manter a sua igreja local? Isso é tão importante. E a única maneira da gente realmente avançar. O membro é aquele que contribui e, finalmente, é aquele que vai não mais ficar parado no mesmo lugar, mas vai dar o próximo passo, vai crescer. Convida as pessoas, essa é uma das melhores. Sabia que a maioria das pessoas que você convidar vai aceitar o convite? Sabia? Se conecta através de pequenos grupos, contribui financeiramente para manter a igreja e cresce através do que a gente oferece para você, seja uma EBD, seja uma Avance, seja estar na igreja recebendo instrução do Espírito. E você deve ter percebido que todas elas começam com C, para você não esquecer, para você guardar. E esse é um convite, vamos fazer isso juntos. Só que faltou uma palavra importante aqui, que é a palavra que Jesus traz para Pedro, quando ele chama Pedro para pescar. E Jesus sabia o que ele queria, no final das contas ele fala, eu quero que você seja um pescador de gente, pescador de homens. Vamos servir juntos. Nós podemos ser essa igreja. Imagina uma igreja que realmente está com esse propósito bem estabelecido e nós estamos bem coesos, bem juntos fazendo exatamente a mesma coisa. Eu creio que nós já somos uma igreja maravilhosa. Mas quantos creem que nós podemos crescer ainda mais? Diga amém. Eu creio também. Eu quero convocar você a fazer isso que Jesus nos chama a fazer. Evangelizar é pescar. Existe todo tipo de isca para pegar todo tipo de peixe. Existe todo tipo de estratégia que Deus pode nos dar, seja convidando alguém, seja envolvendo crianças, trazendo-elas para perto, atraindo com um ambiente bem agradável, seja como for, seja numa casa de paz, seja num culto da igreja, seja onde for. Nós podemos ser usados por Deus para envolver, influenciar, abençoar, transformar a vida de outras pessoas.